Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Agora estamos no material 2, vamos para a aula 4. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, o novo tema são os números racionais. Nós já estudamos um pouco sobre os números racionais e é a continuação dos estudos. Então, o número racional pode ser representado na forma fracionária ou decimal. Então, a forma fracionária é a forma de fração. Temos a forma decimal. Ou seja, dá para transformar essas frações em números decimais, certo? Então, na fração 1/10, o número 1 é o numerador e o número 10 é o denominador. Então, sempre o número de cima da fração é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Para representar uma fração na forma decimal, dividimos o numerador pelo denominador. No caso desse exemplo aqui, ó, na fração 1/10, dividindo o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo, dá 0,1. Então, essa é a forma decimal dessa fração 1/10. Atividade 1. Escreva como se lê as frações e, na sequência, represente-as na forma decimal. Então, aqui vamos escrever como se lê. Se for 10 embaixo, será décimo, né? Se for 10 aqui embaixo da fração no denominador, será décimo. Se for 100, será centésimo. E se for 1000, será milésimo. Certo? Esse exercício são todas divisões por potências de base 10. Eu vou colocar aqui as potências de base 10 num canto. Por hora, vocês vão usar essas, ó, 10, 100, 1000, 10.000. Aí continuaria aqui, tá? 100.000, 1 milhão, ou seja, as potências de base 10 começam aqui com o número 1 do lado esquerdo e o restante dos números são zeros, certo? Por hora, tá? Vocês vão aprender, é necessário aprender só isso por enquanto, de potências de base 10. Eu estou falando isso porque as potências de base 10 têm uma forma prática de resolver a divisão. Lembrando que só vale para as potências de base 10. Então, ó, escreva como se lê. Então, a primeira, 37 décimos, e para calcular a forma decimal, eu vou fazer a divisão pelo jeito prático. O jeito prático é o seguinte, ó. Eu vou pegar o número de cima, que é o 37, e o 37, como vocês podem ver aqui, está sem vírgula. Então, quando o número não tem vírgula, ela está logo aqui depois do lado direito do número da ordem das unidades. O último número aqui, sempre vai estar aqui do lado direito. Aí nós vamos observar aqui a quantidade de zeros que tem um número de baixo, ou seja, o 10 tem um zero só. Então, essa vírgula, eu vou andar um número para a esquerda. Então, andando um número para a esquerda, a vírgula vai parar aqui entre o 3 e o 7. Então, ó, 37 dividido por 10 vai dar 3,7, certo? Aqui no item B, é 37 centésimos, como se lê, e a vírgula aqui, ó, ela vai estar invisível aqui, depois do 7, só que o número 100 tem dois zeros. Então, eu vou andar com a vírgula dois números para a esquerda. Então, andando dois números, ó, o 3 e o 7, ela vai parar aqui e eu coloco um zero para a vírgula não ficar aqui sozinha. Então, vai ficar aqui, ó, 0,37. Essa é a forma decimal. Também dá para fazer pelo método da chave, certo? Que vai dar o mesmo resultado. Só que esse método é um jeito mais prático e mais rápido. Aqui, 37 sobre 1000 é 37 milésimos. E vamos fazer aqui a divisão 37 dividido por 1000.
Então aqui, ó, a vírgula está aqui, eu tenho que andar 3 números para a esquerda, mas eu vejo que só tem 2. Então eu acrescento zeros até dar a quantidade que eu vou andar. Que no caso eu vou andar 3 números para a esquerda, porque o 1000 tem 3 zeros. Então andando com a vírgula 3 números para a esquerda, vai ficar aqui, coloco um zero. Então vai ser 0,037. Então, como é sobre 1000, por isso que é milésimos, certo? 37 milésimos. Aqui é 2 sobre 100, então é 2 centésimos, porque é 100 embaixo. E vamos fazer a divisão, ó, 2 dividido por 100. A vírgula está aqui, ó, depois do 2. Como o número 100 tem 2 zeros, eu vou andar com a vírgula 2 números para a esquerda. Mas aqui só tem um número para eu andar, então o que eu faço? Coloco 0 até a quantidade de números para eu andar. Então, eu vou andar meus 2 números, a vírgula vai parar aqui, acrescento um zero. Então, vai ficar 0,02. 18 sobre 10 é 18 décimos, porque é 10 embaixo da fração. Agora, ó, a vírgula no 18 sempre vai estar no mesmo lugar quando não tiver vírgula. Está aqui logo depois do 8 do lado direito. Como o 10 tem um zero só, eu vou andar um número com a vírgula para a esquerda. Vai ficar aqui, ó, entre o 1 e o 8. Então, 18 dividido por 10, 1,8. 18 dividido por 1000 é 18 milésimos. Agora, ó, como o 1000 tem 3 zeros, eu vou dar 3 números com a vírgula para a esquerda. Tem que colocar mais um zero aqui para ter 3 números para andar. Anda aqui, ó, 0,018. A G é 30 décimos, porque é 10 embaixo da fração. Então, se escreve 30 décimos. E aqui na divisão, ó, como os dois números terminam com 10, é mais fácil, eu posso cortar esse zero com esse zero. Cortar zero com zero é a mesma coisa que dividir em cima e embaixo por 10. Mas a gente fala cortar que fica mais fácil. Então, cortando aqui, vai sobrar 3 dividido por 1. Esse 3 dividido por 1 é 3, certo? Esse passo aqui intermediário não precisa fazer. Se você viu que está 1 dividido aqui por baixo, como todo número dividido por 1 é ele mesmo, tá? Já pode colocar o resultado direto. Na H é 30 centésimos, porque é 100 embaixo. Eu posso cortar, ó, esse zero com esse zero. Vai ficar 3 sobre 10. A vírgula no 3 sobre 10, ó, vai estar aqui depois do 3, do lado direito. Vai andar 1 para a esquerda, porque o 10 tem um zero só. Andei 1 para a esquerda, coloquei um zero aqui. Então, H, ó, 0,3. A forma decimal. Aqui é 60 milésimos, tá? Posso cortar aqui, ó, em cima e embaixo. Vai ficar 6 dividido por 100. Vou andar dois números com a vírgula para a esquerda. Ó, eu tenho que andar 2, mas eu só tenho 1, coloco mais um zero. Agora eu consigo andar 2, ó. 0,06. Aqui é 59 milésimos, porque é 1000 embaixo da fração. 59, ó. Como o 1000 tem 3 zeros, eu tenho que andar 3 números para a esquerda. Aqui a gente só tem 2 números, então eu vou colocar mais um zero aqui para eu poder andar 3 números. Andei 3, ó, coloco um zero aqui. Então, 0,059. Atividade 2. A fração que corresponde ao número 6,37 é... Aqui a teoria é a seguinte, ó. Para transformar um número decimal numa fração, coloca o número em cima da fração sem a vírgula. Tirei a vírgula do 6,37, ficou 637. Passa o traço de fração. Agora aqui embaixo nós vamos colocar uma potência de base 10, né? Relembrando que é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Para saber qual potência de base 10, eu olho a quantidade de casas decimais que tem.
que são os números do lado direito da vírgula. Nesse caso aqui é o 3 e o 7. Então, são dois números do lado direito da vírgula, né? São duas casas decimais. Então, eu vou escolher uma potência de base 10 que tem dois zeros, que no caso aqui é o 100. Né? Potência de base 10 com dois zeros é o 100. Então, vai ser 637 dividido por 100, né? 637 sobre 100, que é a alternativa C. Então, se por acaso fosse 3 casas decimais, escolheria o 1000. Se fosse uma casa decimal, escolheria o 10 para colocar aqui embaixo e assim por diante. Atividade 3. Hoje estão presentes na sala de aula 9 alunos. Se estiverem matriculados 27 alunos, qual a fração que apresenta a quantidade de alunos presentes? Aqui, ó, esse é o mesmo raciocínio quando eu escrevo uma fração baseada numa figura. Eu vou fazer um exemplo aqui embaixo. Dividi uma figura em 4 partes iguais e pintei uma, tá? Embaixo da fração eu fico com o total da figura, que está dividido aqui no caso é 4. Em cima eu coloco o que está pintado. Aqui o raciocínio é semelhante, tá? Eu coloquei de uma forma simples aqui, que em cima da fração é o que está pedindo. Embaixo é o total. O total aqui é 27 alunos matriculados, total que está na sala. Pede o total que está presente. O que está presente são 9 alunos. Então, 9 dividido por 9 sobre 27, tá? 9/27. Aqui, já estaria certo o exercício aqui, porém, numa questão de teste, nunca estaria essa fração. Estaria a fração na forma irredutível, que eu vou mostrar para vocês como que chega na forma irredutível, tá? Então, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que eu vou dividir por 3, porque o 9 e o 27 estão na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá 3, 27 dividido por 3 dá 9. Dá para dividir por 3 mais uma vez, em cima e embaixo. É importante que em cima e embaixo seja dividido pelo mesmo número, tá? Então, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa aqui é a forma irredutível. Por que chama irredutível? Porque eu não consigo dividir mais em cima e embaixo, certo? Então, por hoje, para não estender muito, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.